A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 35, meus irmãos, do estudo de 1 Samuel. Estamos na reta final, né? Falta pouquinho, já estamos no capítulo 30, né? O próximo capítulo encerra 1 Samuel e a gente já vai começar a 2 Samuel logo mais, hein? Vamos lá? Ontem nós paramos no versículo 17, aonde Davi foi atrás dos amalequitas, né? Davi deixou suas mulheres e filhos e as mulheres e filhos dos seus servos dentro da cidade chamada Ziclag. Só que os amalequitas aproveitou que Davi foi para a guerra, foram lá e saquearam tudo, queimaram, destruíram e pegaram suas mulheres e filhos, né? Então Davi, quando voltou, ficou furioso. Agora ele foi atrás e ele acabou alcançando um homem no meio do caminho. Esse homem é um homem egípcio, né? Um moço, e ele estava doente. Então Davi ajudou ele, né? E ele não conhecia Davi. Estou só retratando para você lembrar da história. E aí o que aconteceu? Ele pegou e perguntou para o moço se ele tinha conhecido o acampamento dos amalequitas. Ele falou que sim. Agradecido pela ajuda de Davi, levou eles lá. Davi chegou e destruiu e matou a muitos. Alguns fugiram, né? Montados a camelos. Mas Davi recuperou seu povo, seus filhos, e agora ele pegou despojo, meus irmãos. O que é despojo, né? Os inimigos fugiram e deixou gados, deixou ouro, armas, e ele pegou. Falou, cada um pegue aí o que quiser. Pronto. Só que agora ele vai retornar com o povo. Vamos lá? Lembra que ele foi com 600 homens, 400 o acompanhou e 200 ficou cansado no meio do caminho, né? Então, olha só o que é amor. Presta atenção o que é amor. Olha se Deus agisse mal como os homens agem. Por isso que Davi é conhecido como o segundo coração de Deus, porque Deus abençoa até aqueles que não merecem. Quer ver? Me acompanha. Verso 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres, e os livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-na adiante do outro gado. E diziam, este é o despojo de Davi. Verso 21. E chegando Davi aos 200 homens de cansados que estavam não puderam sair a Davi e deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Pronto. Lembra-se que os 200 não foram para a guerra. Merece despojo? O que você me diria? Merece o prêmio? Eles não foram para a guerra. Merece o prêmio? Eles estavam cansados, meus irmãos. Eles só não foram porque estavam cansados. 400 lutou. O que os 400 vão dizer? Vamos ver? Então todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que teve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Então, alguns homens de coração mau, por isso que eu falei que Davi era segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz. Ele agiu como Deus agiria. E olha só como é que isso poderia mostrar uma reação. Deus pode permitir você fazer um serviço. E outras pessoas não merecem o despojo, a bênção, a glória daquele serviço que você fez. Mas dê a ele. Não olhe por isso. Vamos lá? Os homens disseram que alguns homens dos 400 disseram assim, vocês não foram na peleja, não vão ganhar o prêmio. Mas olha o que Davi disse, verso 23. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa, que contra nós vinha e vinha nas nossas mãos. E quem tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Tá vendo? E que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto
o pôs por estatuto direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aqui para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeremealitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Aqui terminamos o capítulo 30, no verso 31, meus irmãos, e aprendemos uma grande lição, né? Mesmo que uma pessoa não mereça, você pode abençoá-la, né? Isso é uma coisa muito bonita. Olha só, capítulo 31 e último capítulo, meus irmãos. Olha só. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Ali os filisteus mataram os filhos de Saul. E a peleja agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem. O que é pajem? Eu já ensinei vocês. Era um jovem que carregava as armas de um rei ou de um lutador, né? Exemplo, se eu for para a guerra, eu vou escolher um jovem que carrega a minha espada, minha lança, meu escudo. Tá entendendo? Então disse Saul ao pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha este incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Tá vendo? Ele disse assim para o jovem: mata a minha vida, tira a minha vida você. Mas não deixa esses homens imundos tirarem a minha vida. Eu quero que você tire a minha vida, não eles. Vamos ver o que aconteceu? Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O rapaz não quis matá-lo, mas ele pegou a espada e lançou seu corpo sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Olha, assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. Quem eram os 3 filhos dele? Os que os filisteus mataram: Jonatas, que Davi muito amava, Abinadab e Malquissua. Morreu o rei e os príncipes. Sobrou alguém da família, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Vamos lá? E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, a despojar os mortos, acharam a Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça. Olha, cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Eles fizeram a maior festa com a cabeça dele. Levaram a cabeça dele para os templos e puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Zã. Ouvindo então isto, os moradores de Jabes, Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Zã, e vindo a Jabes, os queimaram.
E tomaram seus ossos e os sepultaram, deixou de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias, né? Aqui, meus irmãos, termina 1 Samuel, né? No versículo 13, aonde a gente aprende e a gente vê a morte de Saul e seus 3 filhos, Abinadab, Malquissua e Jonatas. É triste. Cortaram a cabeça de Saul e estenderam os corpos deles nos muros para que todos os filisteus vissem o poder dos filisteus. Aquilo foi triste. Foi horroroso. Mas vamos continuar a nossa história. Amanhã a gente começa 2 Samuel. Anota aí a lição de casa. Provérbios capítulo 18, verso 13. Provérbios 18, verso 13, né? Hoje é aniversário da minha amiga simpática e amorosa, a Elizabeth, lá do alto do Riviera, aqui em São Paulo. Elizabeth, que Deus abençoe a sua vida. Espero um dia conhecê-la, pregar aí perto, para que eu possa agradecer pessoalmente tudo que você tem feito por mim e pelos ouvintes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário do pastor Manuel Alves, da Igreja Batista, primeiro pastor da Elizabeth. Pastor, aqui meu ósculo santo. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Manuel. Que Deus abençoe grandemente, tá? Hoje também é aniversário da Néia e da Maria do Carmo, lá do Jardim Aporar. Que Deus abençoe grandemente, um feliz aniversário, né? Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Vou aqui passar aqui algumas rádios, né? Você que quer baixar no seu celular, olha só. A Rádio Web Resgatando Vidas, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, né? Na direção do Diácono Miranda. Glórias a Deus por isso. Muito obrigado, meu amigo, e um abraço a todos os ouvintes aí desta rádio maravilhosa, né? E a Rádio Comunitária Voz do Calabar, apresentada por Jonatas e Juliane, lá do Calabar, Bahia, né? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Tem mais rádio, pastor? Tem sim, mas cada dia eu vou falando um pouquinho, né? Olha só, para você que quer que eu deseje um feliz aniversário ou mande um abraço para alguém, para um grupo, para um ouvinte, né? Você tem que me avisar uma semana antes. Assim eu posso mandar claramente para cada um. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.